lembrar, você não se lembra de uma? Eu não sabia esse nada. Pra mim eles estavam brigando. Ei, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Clássicos. A gente vai falar de mais um livro que está na lista da Unicamp e da FUVEST, que é O Capitães de Areia, do Jorge Amado. Comigo eu tenho a minha professora de português do ensino fundamental, a Neuza. Tudo bem, professora? Tudo bem, fico feliz de ter sido convidada para poder participar desse momento com você, né, da literatura. Vamos começar com um resumo da história. Do que se trata a história? A história é um grupo de meninos, que são os Capitães da Areia, que eles viviam nas ruas da Bahia. Eles viviam de furtos, que eles saíam, a cidade de Salvador, ela é ligada a parte de baixo com a parte de cima, a cidade alta, onde ficam os casarões, onde ficavam os casarões, a parte mais rica da população, e a parte de baixo, que é a cidade baixa, onde ficavam os pescadores e tal, a parte mais pobre da população. E esses meninos eram meninos de rua, eles viviam pelas ruas, não tinham pai, não tinham mãe, viviam agrupados. Então eles formaram um grupo que recebeu o nome de Capitães da Areia. Eles tinham um chefe que era obedecido por eles, sempre, sempre, sempre. Eles tinham regras muito rígidas que deviam ser cumpridas e eles viviam de pequenos furtos. Eles moravam num trapiche, que era um barracão abandonado, onde as embarcações, antes dessa época, traziam as coisas nos barcos e guardavam ali. E depois ficou abandonado. Então o chão era todo estragado, tinha ratos, eles não tinham um telhado muito bonito, então eles deitavam e ficavam vendo as estrelas. Quando chovia, alagava tudo, mas eles não tinham nada a não ser a amizade deles. Eles eram respeitados pelas diferenças que eles tinham, porque eles tinham de todas as cores, de todos os modos, tinham crianças ali dos 9 até os 14 anos mais ou menos, com deficiências físicas, e todos eram amigos e todos se respeitavam, e era um grupo que vivia fugindo da polícia. A polícia não conseguia pegá-los de jeito nenhum, porque eles eram muito espertos. Eles chegavam a resgatar algum que tinha sido preso, eles iam lá e resgatavam. E outra, o vício maior deles, além de roubar para sobreviver, que no fim o livro nem era um vício, era uma questão de sobrevivência, era fumar. Eles pegavam os toquinhos de cigarro, as bitucas de cigarro, e fumavam. Não rolava droga, não rolava nada. Eram crianças mesmo. Bom, foi escrito por Jorge Amado em 1930, 1940. E qual a principal característica dessa época para esse livro ser escrito? Então, era o Estado Novo, né, nessa época. Inclusive esse livro foi queimado, a primeira edição foi queimada no meio da praça, porque era um absurdo. Durante toda a narrativa, eles falam dos desmandos e tal, da política e tudo que estava acontecendo, porque não havia nenhuma política, enfim, que resgatasse esses meninos, que fizesse deles cidadãos honestos, etc. Então era muita crítica, é uma das características, a crítica ao governo. O pobre era cada vez mais pobre, o rico era cada vez mais rico, né? Então eles falam, nessa época, criticam mesmo, eles baixam o sarrafo no pessoal, né? Criticam muito e pediam que fosse feita alguma coisa pelas crianças e tal. Os padres na época faziam o que podiam para esconder, para ajudar os meninos e tal, mas não era suficiente. Eles queriam que o pessoal da política, os dirigentes, fizessem alguma coisa em benefício. Ele escreveu os primeiros livros dele, antes do Jorge Amado, sempre foram de crítica. Ele criticava os coronéis do cacau, aquelas fazendas em Ilhéus, era o cenário preferido dele, Ilhéus, onde tinha as grandes fazendas, né? Então, aí é que ele começou realmente a mostrar as diferenças, as desigualdades, e mostrar o que a literatura não mostrava até então. Tudo era bonito, tudo era maravilhoso, tudo tinha um final feliz, e ele se revoltou contra tudo isso e começou, nas entrelinhas, a mostrar que não era bem
isso Era desse que jeito. deveria ser mostrado. Né? Bom, e no fim das contas, o livro ele fala sobre essa realidade de crianças que sofrem, que são abandonadas, que perdem pai e mãe e que às vezes o governo não dá amparo nenhum. A gente que vive no Sudeste, pode ser que algumas pessoas assistem esse vídeo e falam, nossa, isso acontece? Sim, e hoje em dia acontece e pior ainda. Uhum. Pior ainda, porque está acontecendo com crianças que nem sempre não têm pai e mãe. Às vezes tem, né? Tem pai e mãe, mas por um motivo ou por outro são ausentes da vida da criança, ou porque trabalham e tem que largar a criança, ou qualquer outro motivo, porque não querem mesmo. Então são crianças abandonadas. E o pior abandono é aquele que você tem dentro da própria família, né? Exatamente. Então essas crianças acabam formando grupos também que vão Às roubar. vezes pior. Muito do que os pior, capitães porque de areia. agora nós temos a droga, nós temos uma porção de coisas, os assaltos e tudo isso. Então, eu acho que já é uma coisa que vem há muito tempo e que continua sendo Piorando. assim, não só piorando, mas as autoridades continuam fazendo de conta que não está acontecendo. Então existe uma discrepância entre o que pode, o que não pode, entre o certo e o errado, e não se chega a uma conclusão para que as crianças consigam, né, ter uma vida melhor lá pra frente. Se eu pudesse destacar 2 capítulos, que pra mim são os mais interessantes, eu destacaria o capítulo do carrossel, Sim. porque a gente lê o livro todo, principalmente em várias passagens em que eles fazem os furtos, ou em que eles se deitam com alguma mulher, a gente esquece que eles são meninos de 13, 14 anos. Até menos, né? A gente vê como se fosse, um menino, tá, dos seus 18, 19, não, mas eram crianças. E nesse momento, nesse capítulo do carrossel, a gente entende que, embora eles vivam de furto, eles, toda a vida deles, eles são crianças e eles querem ser crianças, mas algo impede de fazer isso, né? Eles trabalham no carrossel, mas eles não queriam estar trabalhando no carrossel. Eles queriam brincar no carrossel. A infância negada, né? Eles tiveram a Exatamente. infância negada. Então, realmente, o capítulo do carrossel mostra todo esse sentimento, todo esse interior deles, que eles não podem dar vazão a nada disso. Exatamente. Então, eles conseguem pôr para fora mesmo no carrossel, as luzes do carrossel, o carrossel girando, toda a fantasia da infância aparece nesse momento. Né? E ligado a isso, eu acho que o último capítulo, o capítulo Vocação, que é onde conta, eu não vou contar o capítulo, mas é onde conta o que aconteceu com cada um dos capitães da areia. E lendo esse capítulo, eu percebi o seguinte: nenhuma criança nasce para ser ladrão, Não. nenhuma criança nasce para ser prostituta, nenhuma criança nasce para ser um corrupto, ninguém nasce para isso. Mesmo que as circunstâncias façam que um jovem, uma criança chegue a esse ponto, ninguém nasce para isso. Se tiverem os incentivos certos, as pessoas certas, o momento certo, a oportunidade certa, essas crianças vão ser alguém na vida. Bom. Mas é isso que falta. Todo mundo nasce com tudo de bom dentro deles, só precisa aflorar, né? E são os pais, os adultos em geral, as escolas e tal, que devem buscar de cada um aquilo que vê que a criança vai querer e trabalhar em cima disso. Mas É o que falta. é o que falta. E mesmo que você não vá fazer vestibular, que você não vá fazer prova do ensino médio, é um livro que vale a pena ser lido. Muito a pena. Bom, gente, o vídeo dessa semana e o livro dessa semana foi esse. Não se esquece de dar o seu joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal. Semana que vem tem outro livro, outro clássico. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo, tchau!